Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Pode ser pessoalmente ou via internet, tanto faz. Eu só gosto de conversar com pessoas de diversas áreas e entender um pouco o que elas pensam e como elas agem. Até parece que pessoas são outras coisas, né? Mas são seres humanos como nós. Bah, tô complicado pra falar hoje. Mas, gente, hoje eu trouxe aqui uma moça que é de Santa Maria, eu acho. Acertou. Luciana, tudo bem? Isso aí, tudo certo? Tudo certo. Como é que foi teu dia? Como é que tá sendo teu dia, na verdade? Muito bom, tudo certo, muito empolgante, porque eu tava ansiosa pra vir aqui, animada, pra fazer esse podcast. Acho coisa chique. Boa. Ah, não. Olha, se fosse chique, eu já estaria no Louvre. Não, para, mas é chique. Mas esse é o primeiro passo pra chegar no Louvre, tá louco? Com certeza, com Claro. certeza. Mas enfim, me conta uma coisa. Te apresenta pra nós. Me fala quem tu é, o que tu faz e qual a tua intenção na vida. Tá. Então, eu sou médica veterinária de formação, eu sou especialista e mestre em alimentos de origem animal. Eu sou formada lá na FSM, né, em Santa Maria, e a especialização e mestrado eu fiz aqui na URGS. Eu moro hoje em Lajeado, tenho uma loja de produtos coloniais aqui, e essa loja, na verdade, a ideia de abrir ela foi justamente por causa disso, por amar muito essa área de alimentos, assim, de origem animal. Muita gente me pergunta, mas tu é veterinária, por que tu não abriu o teu pet shop? O que tu tá fazendo trabalhando e vendendo cuca e salame, por exemplo, né? E, na verdade, a área e o ramo da veterinária é algo muito grande, assim, tem muitas possibilidades para te trabalhar. O leque é muito grande, né? E alimento de origem animal é algo que muita gente não sabe, mas em todos os estabelecimentos que tem produto de origem animal tem um médico veterinário dentro, fiscalizando, cuidando da saúde pública, cuidando da manipulação, da higienização, do processo. Pera lá. Então, tu tá me dizendo que o restaurante da esquina da minha casa tem um médico veterinário cuidando. O restaurante, ele já é um produto que já está pronto para o consumo. Então, o produto pronto para consumo é questão de vigilância sanitária. Tá, aí é outro tipo de fiscalização. Tem fiscalização também, mas é outro tipo. Então, no caso, a Friboi tem que ter um médico veterinário para ver as carnes dela. Com certeza. Assim como a BRF, como os frigoríficos grandes, assim como os pequenos também. Que, na verdade, os frigoríficos pequenos da nossa cidade que vão fornecer para os açougues e mercados da nossa cidade mesmo, né? Porque esses grandes, normalmente, eles produzem mais para exportação do que para ficar dentro da nossa cidade. Entendi. Mas, e eu fiquei sabendo aí, conversando com a Amanda, a barista, né? Que vocês estão fazendo um curso de cafés e de queijos. Queijos, isso aí. E qual que é a semelhança desses dois? Se tu puder me falar um pouquinho mais. Na verdade, semelhança de café e queijo é só tu gostar, né? Simplesmente a gente diz que é igual vinho. Vinho, queijo, café. Tu tem que aprender experimentando, gostando. Gosto disso, mas não entendo. Então, tu vai experimentando e vai se testando. Muitas pessoas me perguntam, como é que faz para harmonizar? Isso é tudo teste, né? É tudo experimentação. Tu experimenta uma coisinha com a outra, tu vai vendo isso combina, isso não combina. Claro que a gente usa as técnicas, né, que a gente tem, tanto a Amanda com os cafés. Então, um café, digamos, produzido numa prensa ou em alguma técnica que saia um pouco mais forte a extração ou um pouco mais fraco. E um queijo a gente vai harmonizar da mesma forma. Então, que aqueles sabores se complementem e não passem um sabor por cima do outro. Então, mas é tudo experimentação mesmo, vai ser tu experimentando, degustando para te descobrir o que combina ou não. Assim como o que pode combinar para mim, pode não combinar para ti, por exemplo, né? Sim. São gostos, são fatores que vai depender de cada um, assim. Gosto, cores e amores não se discutem. Não se discutem. Né? Sabe que eu vou te contar uma coisa que eu fiquei até bem surpreso esses tempos, que eu fui num jantar na casa de uns amigos meus e eles fizeram uma tábua de frios assim no início. E tinha um queijo lá que eu já tinha comido, só que eu não me lembrava o nome do queijo. Eu acho que era gorgonzola aquele queijo. Só que pra mim, gorgonzola era um outro queijo, nada a ver, sabe? E daí, comendo ali, beleza, eu comi, daí veio a sobremesa.
e fizeram um doce, muito doce. Eu sou viciado em doce. Só que colocaram uva dentro do doce. E a uva tirou... Não estragou. Me deixou mais apaixonado ainda pelo doce. Porque a uva deu uma refrescância no doce, deu meio que tomando uma água, um quebrou copo de água. O doce, né? Quebrou o doce, mas não quebrou, entendeu? Essa é um pouco da ideia do café também, né? Da harmonização. Porque vai ter alguns queijos, a gente vai fazer harmonização, dá um spoiler aqui. Um dos queijos que a gente vai colocar é o queijo azul, que é como se fosse o queijo gorgonzola, mas ele tem um pouco menos tempo de maturação, entendeu? Um pouco menos salgado do que o gorgonzola. E a gente vai harmonizar com um dos cafés que é um pouco mais forte também. E essa é a ideia. A ideia é quebrar aquele salgado dele. Então, ao mesmo tempo que tu vai harmonizar e vai casar aquele sabor, ele vai dar uma limpada no teu paladar e vai te dar mais vontade de comer mais aquele queijo ainda. Essa é a ideia principal da harmonização, assim. Que legal. Que legal. Tudo isso, querendo ou não, se junta um pouco de todas as áreas, né? Tu junta um pouco da gastronomia, um pouco da veterinária, um pouco de tudo. Isso aí, junta um pouco de tudo. E assim como, por isso que foi bastante coisa que eu aprendi no meu mestrado justamente disso, assim, porque no mestrado abrange muita coisa. Não só de origem animal, como a gente tinha também um pouco de... Origem animal que eu digo né? Muitas pessoas pensam o que é de origem animal. É salame, que vem do porco, é o queijo que vem do leite da vaca, é o mel, é o pescado. Então, todos esses produtos aí que precisam da inspeção, a gente tem esse estudo e tem esse cuidado. E esse cuidado justamente é porque o animal pode ter alguma doença, né? Então, digamos assim, se ele não passa por um processo, por todo esse cuidado da manipulação, do cuidado da saúde do animal, do bem-estar do animal, porque isso influencia também no produto final e na qualidade do produto final. Se não tem todo o cuidado na cadeia produtiva, esse alimento no final pode dar problema. Então pode arriscar a saúde da população. A gente trabalha muito com saúde pública, né? A gente fala que é direto saúde pública por causa disso. Sabe então tem todo esse cuidado. Agora, tu comentando, eu lembrei uma vez que eu vi no Globo Rural, um domingo de manhã, há uns 15 anos atrás, faz muito tempo, eles falando que a carne mais macia do mundo ficava no Japão, era criada no Japão, e os bois ouviam música. E eu fiquei, cara, como assim? Isso influencia também, porque querendo ou não, é o bem-estar animal, né? É o bem-estar animal, é todo cuidado. Eu trabalhei bastante tempo em frigorífico também. Trabalhei em Santa Maria, assim como eu trabalhei aqui em Arroio do Meio. E eu trabalhei no abate diretamente, né? E no abate, uma das coisas que eu mais tinha cuidado era com o bem-estar animal. Tá, então olha só, tu deve ser... Os vegetarianos devem te odiar. Não me odeiam, porque eu respeito todo mundo, assim como eu quero que me respeitem, eu respeito todo mundo. Eu tenho amigo que é vegetariano, eu tenho amigo que é vegano, amigo da minha tribo, assim mesmo, da minha comunidade. Então, porque eu realmente respeito, sabe? Assim como me respeitam, eu dou esse respeito total, porque cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida, sabe? Eu não me intrometo na vida de ninguém. Então, mas com certeza, assim, eu evito conversar essas coisas, né? Porque eu sei que eles não gostam. Mas realmente, assim, o que eu mais cuidava no frigorífico era o bem-estar animal. Eu cuidava desde quando os animais chegavam, o manejo deles, para tocar até o curral ali, para fazer a insensibilização, porque tem todo um processo, né? O animal é insensibilizado antes de ser abatido. Então, tudo isso, todos os passos têm que ser muito seguidos para não deixar o animal estressado, para ele morrer com dignidade e para te saber que aquele alimento que tu tá consumindo foi de um animal que não foi estressado, que não passou por... que não viu a morte como uma coisa ruim, entendeu? Como é ou como menos do que poderia ser. Além da carne, além do que a gente vai ter de uso daquele animal depois dele morto, o que a gente pode saber, o que a gente pode entender que ele morreu com tranquilidade? Assim, por exemplo, digamos o porco, tá? Porque a gente vai ver isso no salame, por exemplo. Observação, tá? Eu pensava que salame não era de porco. Eu não sei do que eu achava que era salame. Sério? Mas daí, tem salame de javali também, tem várias... Quando me falaram salame é de porco, eu, o quê? Como assim salame de porco? Igual o queijo não é de cabelo, porco, né? Lamento tem informar. Igual o queijo de porco, né? Que é mais marronzinho. Mas o queijo de assim. porco, ele é as vísceras do porco, né? É as vísceras do porco com um temperinho. Ah, meu Deus do céu, eu não tava ligado também que era isso. Mas enfim. Só que chama de queijo de porco porque ele vai em formato, né, de queijo. Mas ele nada mais é do que a morcilha branca, morcela branca, não sei como chamam. Sim. Eu chamo de morcilha, e é muito bom também.
Mas a legislação fala morcela. Porque todos esses produtos têm legislação, regulamento técnico da identidade e qualidade, que a gente chama RTIQ. Tipo, todos os alimentos que tu imaginar, tipo assim, de alimentos de origem animal. O queijo, por exemplo, o queijo colonial tem um regulamento técnico dele, que explica, tipo assim, análise microbiológica que tu vai fazer desse produto. Ele tem que ter a umidade específica, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, tem que ter um valor mínimo possível. Isso de físico-químico e microbiológico do mesmo jeito. Então, microbiológico tem um número X de quantidade de bactéria, digamos assim, que pode ter naquele queijo, naquele produto. E se tiver acima disso, aí tem todos os processos que a indústria vai ter que seguir ou vai para a produção, ou para voltar à produção, o que precisa fazer, porque eu trabalho em indústria também, como responsável técnica. Aí por isso que eu sei todos esses processos. Tá, me conta um pouco mais isso aí da indústria, que isso é uma coisa que eu acho que não interessa só a mim, mas interessa a todo mundo que tá aqui, porque se relaciona muito com a questão do café de qualidade. Com certeza. Porque se a gente for ver, a gente pega um café Melita, pega um café extra forte. A gente sabe que aquele café ali não é bom, sabe? Porque tem aqueles gostos, tem aquele amargor que é horrível, tem toda uma questão por trás. Daí agora eu vou no mercado, compro um salame, ou compro uma picanha do mercado, uma costela. Como é que eu vou saber que aquela carne realmente tá boa para eu comer? Então, tipo assim, igual eu tava até falando, né, do salame, por exemplo. A minha avó é uma que sempre comprava salame na feira. Não tem problema de comprar na feira. Só que eu falei pra ela, avó, sempre olha a etiquetinha do produto. Vai ter uma etiqueta, que é o rótulo, né? E vai ter de onde é feito, vai ter o tipo de inspeção desse produto. Se não tiver isso, é um produto que é clandestino, que a gente chama. Que ele não tem uma fiscalização, então não tem ninguém cuidando a saúde do animal, ninguém cuidando como o animal foi abatido, ninguém cuidando se aquele salame foi feito em cima de uma mesa, ou se foi feito no chão, se passou um gato por cima, se o cachorro fez xixi. A gente não sabe como é que foi feito. O ambiente que foi feito, que foi produzido. A temperatura que estava. Então, a gente não sabe nada disso. Então, esse é o mais importante. Para salame, por exemplo, queijo, carne, tem que ter sempre o selo da inspeção. Sempre. Vai ter escrito serviço de inspeção. Aí vai ser municipal, estadual, federal, depende qual o nível, né, de inspeção que esse produto tá. Então, eu falei para minha avó sempre... Olha a etiquetinha e olha esse serviço de inspeção. Se está inspecionado, é um alimento que está seguro para o consumo. Agora, se não tem isso, a gente não tem como saber. Então, não tem como assegurar, sabe? Sim. Esse é o maior problema, assim. Então, tipo, queijos... Isso do café eu aprendi tudo com a Amanda, né? Essa qualidade, assim, do café, enfim. Eu não sabia. E aí, a ideia é falar um pouco disso sobre os queijos também no curso, no workshop que a gente vai dar. Porque muita gente me fala assim, mas queijo colonial eu compro do meu vizinho, que faz aquele queijo bem furadinho, que é o que eu gosto. Mas o queijo colonial, ele não prevê, a legislação dele não prevê que ele tenha as tantas olhaduras, que é os furinhos, né, que a gente fala. E isso pode ser sinal de contaminação. Imagina, tu compra o queijo do teu vizinho e tu vai parar no hospital depois. Então é isso aí, exatamente, tem alto risco, né? Então por isso que a gente sempre fala que tem que ter fiscalização, que tem que ter inspeção, por tu ter uma segurança do que tu tá consumindo. Esses furadinhos, assim, é um problema. O colonial, né, eu digo, claro, tem o queijo gruyère, que é, tipo, tem tipos de queijos que tem aquelas olhaduras bem redondinhas, bem desenhadinhas, que é característico do produto. Então, eles adicionam as leveduras ou a bactéria, enfim, o fermento daquele queijo, para ele produzir exatamente aquelas olhaduras bonitinhas. Mas o fermento do queijo colonial não prevê produzir as olhaduras. Sim. Então, não é o correto de ter, isso é sinal de contaminação. Claro. Ou pode ser sinal de contaminação. Tem muitos assuntos muito polêmicos, assim, que ninguém tem ideia, sabe? Eu adoro conversar sobre isso, porque justamente é legal para as pessoas saberem. É muito legal, porque, um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que conhece o queijo que tá no supermercado, sabe? Eu conheço o mussarela, o prato, o cheddar, e conheço o colonial porque, querendo ou não, minha família é do interior. Então eu acabo conhecendo o queijo, acabo sabendo se eu tirar um pedaço do queijo colonial e botar na geladeira, ele vai ficar duro, vai criar uma casca em volta, né? Tudo isso a gente acaba sabendo porque é isso que eu sei, sabe? Sim, mas é agora, isso aí, que a gente conhece. Queijo azul. O
que é queijo azul. Na minha cabeça tá até agora, tipo, ela pega o queijo mussarela e bota um corante azul ali. Então, ele é chamado de azul porque tu conhece o gorgonzola, né? Que é esse que tu falou que tinha nessa tábua que tu comeu. Tu acha que é esse? Tá, mas como que é o gorgonzola? Me explica. O gorgonzola, ele é, na verdade, na fabricação dele, essas leveduras ou essas bactérias, o fermento em si que tu vai adicionar. Por isso que existem vários tipos de queijos, porque tu adiciona fermentos diferentes, processos diferentes, então existem vários queijos diferentes. Mas todos eles vêm com a mesma base do leite da vaca, ou do leite da búfala, ou do leite da ovelha, enfim, do que vai ser feito. E adiciona um fermento ovelha diferente. dá leite? Claro. Meu Deus do céu. Em que mundo eu estou vivendo? Eu não sei. Quantas tetas tem uma vaca, eu quero saber. Ah, é isso aí. Eu acho que eu sei. É 6? Tô Tem brincando. 4? Tem 4. Minha irmã me perguntou um dia, ela achou que tinha 2. Eu falei, não, 2 tem uma mulher, tem 2 no caso. A vaca tem 4. Mas, não E sabia aí, então, que a ovelha assim, dava leite. Aí no queijo azul, ou no queijo gorgonzola, é adicionado um fermento com fungo. É um fungo específico e esse fungo ele vai ficar na coloração esverdeada ou azulada. É característico desse fungo trazer isso para o queijo. Então ele fica com aquele sabor mais acentuado, ele é um pouco mais salgado do que os outros queijos, mais forte, né? Igual as pessoas falam, mais forte, assim. Porque justamente ele tem esse penicillium, que é um fungo que é adicionado nele para ele ficar nessa característica azul. Ele tem tipo umas veinhas azuis, assim, ó. É lindo. É lindo, é uma obra de arte. Para mim, produção de queijo é uma obra de arte. Eu vou colocar uma foto desse queijo na tela aí para quem tá nos ouvindo dar uma olhada. Isso. Porque agora tu tava falando isso do queijo, eu acabei de me lembrar que eu confundi o gorgonzola com o provolone. Porque na minha cabeça o gorgonzola era o provolone e o provolone era o gorgonzola. Sabe? Então... O provolone é aquele tem defumado, né? Que daí ele dá aquele saborzinho tem uma gostoso, casquinha assim. Em volta, né? Isso, que ele Sim. é defumado, exato. Sim, então... Tipo, eu acho que, assim como eu, as pessoas que estão nos ouvindo não entendem muito sobre essa parte. E tem muito interesse em saber, sabe? Ainda mais com essa questão do café com o queijo, que eu não sabia que poderia ser um casamento perfeito. Com certeza. Qual café e qual queijo tu poderia indicar pra gente poder experimentar? Para experimentar, é que assim, o café, a Amanda, quando ela fez o workshop lá na loja, ela fez o mesmo café em vários procedimentos, em vários processos, tipo assim, ela fez na moca italiana, o outro ela fez na prensa francesa, que é aquela que tu aperta, assim, sabe? A outra ela fez no filtro Melita, que é o filtro normal, e o mesmo café fica exatamente diferente em cada tipo com certeza. de jeito que faz. É surreal, assim, ó, parece que é outro café. Então, não sei como te dizer, tipo assim, depende da forma como tu vai fazer em casa. Digamos, do filtro Melita, ele sai um café mais... Meu Deus, a Amanda vai assistir isso, ela vai me matar, mas um café mais fraco? Não sei se é assim que fala de café. Café mais fraco. Então, seria para harmonizar, digamos, com o queijo colonial. O queijo colonial, ele tem um sabor, mas não é muito acentuado, ele não vai roubar muito sabor e vai harmonizar legal. O filtro Melita é aquele que todo mundo tem em casa, ou enfim, quem gosta de café, né? Que tu passa ali, exato. Então, esse seria um tipo. O da moca italiana, que é aquela tipo uma garrafinha, assim, que tu coloca a água por baixo, daí ela ferve e sobe o café. Esse que sai um café bem mais forte, bem mais acentuado o sabor. Então, esse a gente já casaria, por exemplo, com o queijo azul. Tá, então é bom juntar um queijo mais forte com um café mais forte, podemos dizer assim. Isso. Ou dá pra brincar também, dá pra gente experimentar, porque assim, nada é tão engessado, né? Porque é o que eu sempre falo, tem muita gente que vai lá na loja e me pergunta, o que combina com essa geleia? Com o que eu como essa geleia? Eu falo, gente, eu uso sem critério. Muitas vezes eu faço um omelete e boto essa geleia em cima, porque como é que tem gente que me diz que gosta de feijão com iogurte? Como é que a pessoa sabe que gosta de feijão com iogurte? Eu sei. Porque experimentou um dia, mas né? eu sei te falar por que a pessoa fala isso. Eu sei te falar por quê. Isso eu falo em off pra ti depois, mas eu sei te falar por que a pessoa pensou em comer feijão com iogurte. Então tá. Eu sei por que disso. Mas tu entende? Pra mim é uma coisa que é de experimentar. Porque cada um tem um gosto. Tem gente que vai gostar do queijo azul com o café mais fraco. Claro, tem as questões que a gente meio que padroniza, né? A gente coloca ali porque a gente acredita que assim vai ter um maior nível de aceitação. Mas não quer dizer.
Talvez a gente vai fazer essas experimentações no dia também, a gente vai testar, tipo, agora testa esse café mais fraco com esse queijo mais forte, ver o que tu acha. Às vezes ele vai roubar muito o sabor do café. Mas daí como é que funciona? Tu come o queijo, toma um gole de café? Isso aí. Tu começa a mastigar um pouquinho, quando tu tá terminando de mastigar, tu coloca o gole de café e deixa um pouco na boca, pra te sentir. Assim como a gente faz também com harmonizações de espumante com queijos, ou de vinhos com queijos, sempre é os dois ao mesmo tempo. Entendi. Pra sentir em boca mesmo o sabor, Claro, sabe? claro. Pra fazer experimentações assim mesmo, e é bem legal, o resultado é bem legal. Tá, tu falou que tu tem uma loja, né? Loja do que seria? De produtos coloniais. Eu tenho... coloniais. Aí tem queijo, tem salame, tem geleias, molhos, tem cuca. Digamos, tem acompanhamentos, assim, Como é o sabe? nome da loja? Coloniais. É Estação Estiva, Armazém Estação Estiva. Eu vou te falar que eu já ouvi o nome dessa tua loja em algum lugar. Mas claro, eu não sei. Tô muito falada já. Tu tem alguma franquia, alguma outra loja ou só tem uma? Não, loja? mas um dia terei. Ah, com certeza, porque, Por sério, enquanto, não. quando a Amanda me falou, eu jurava que eu já tinha visto essa loja aqui em Porto Alegre. Sério? Sério. Não. Ah, tu é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre. Canoas, do lado, né? Eu sou de Canoas e Santo Antônio da Patrulha. Então, a minha parte interiorística, podemos dizer assim, é de Santo Antônio da Patrulha, um pouco em Ronda Alta, que tá a família da minha mãe. Mas a parte dessa questão de estar na fazenda, ver o gado e tal, sou mais do lado de Santo Antônio, sabe? E a parte da cidade é Canoas, Porto Alegre. Ah, e justamente isso, agora eu tava falando de fazenda e tal, como eu sou de Santa Maria, eu sou da cidade mesmo, né? E não tem nenhum médico veterinário na minha família, não tem nada disso. E, na verdade, o nome da loja eu me inspirei muito na Fazenda Estiva, que era uma fazenda da minha tia-avó, que era em Restinga Seca, perto de Santa Maria. E a gente praticamente se criou nessa fazenda, assim, lá tinha boi, tinha cavalo, ali que eu tive contato com bicho. Eu nunca ia ter contato com animais, assim, né? De grande porte, enfim, porque no meio da cidade. E aí, como a gente se criou lá, e eu acabei fazendo veterinária por causa disso, quando eu entrei na especialização e fiz o mestrado depois, eu fui criando mais ainda esse sonho de ter uma loja de produtos coloniais, assim, minha. E essa minha tia-avó, ela acabou falecendo, ela era viúva, não tinha nenhum filho e deixou a fazenda pro meu pai. Então, eu quis colocar o nome da loja aqui, Armazém Estação Estiva, em homenagem à fazenda estiva de lá, né? Porque como a gente cresceu, enfim, se criou, e eu fui fazer a faculdade graças a isso, daí eu coloquei o nome da loja desse nome, né? Do mesmo nome da fazenda. Deixar uma lembrança, né? É, isso aí. Lembrança. Muito legal isso, muito legal. E a questão, dá um exemplo, as cucas, os pães que tu pega para vender na tua loja, é tu que faz a produção ou tu pega de outros produtores? Não, é tudo terceirizado, mas são todos fornecedores selecionados por mim, porque eu sou bem chata, assim, nessa questão de rotulagem, de alimento, tipo, não só o alimento seguro, tipo, igual eu tava falando dos alimentos de origem animal, no caso, né, todos com fiscalização, obviamente, mas não só isso, eu leio, tipo, muita coisa que o pessoal não se atina muito de ler, que é ingrediente de produto. Por exemplo, se tu for pegar no mercado um doce de leite, digamos assim, o doce de leite vai ter vários doces de leite de mercado, amido adicionado, conservante, corante, que são coisas que a gente não precisa estar consumindo, porque um doce de leite ele é feito só com leite e açúcar e não precisa de mais nada. E muitos dos nossos alimentos hoje em dia estão baseados nisso, estão baseados em conservantes, em aditivos, em corantes, e por isso que a saúde da gente está indo água abaixo, assim, a gente não está percebendo. Que não é só a questão, muitos nutricionistas falam, né, tem que descascar mais e desembalar menos. Com certeza, eu concordo com isso. Mas se tu for desembalar algo que tu tá sabendo, tu tá tendo consciência do que tu tá consumindo, não tem problema. Tem muito alimento legal no mercado pra gente consumir, mas muitos deles estão judiados assim, sabe? Sim. E eu só consumo, eu sou muito chata, por isso que eu tava falando que eu sou chata de selecionar fornecedor, porque eu não seleciono fornecedor que tem corante, aditivo, conservante, eu peço todas as fichas técnicas de todos os produtos que eu vou comprar pra loja. Muita gente já me pediu, por que tu não pega o pão de queijo tal, ou não sei o que lá, o produto tal. E eu vou até atrás para ver, só que o pão de queijo tal lá, tu vai ler a lista de ingredientes, o que ele menos tem é queijo. Ele tem, sabe, tem amido, tem proteína de soja, tem
gente, pra quê? E aí, por isso que não entendem, às vezes, o preço ou o valor das coisas, né? Aí, um doce de leite no mercado vai ser R$8. 7, R$8 o potinho, que na minha loja vai ser uns R$20. E esse valor, ele vem mais caro pra mim. Não sou eu que coloco todo esse valor. Ele vem mais caro porque a qualidade vem do produtor. Porque é mais natural. Totalmente. Né? E muita gente ainda me fala, então, tua loja não é de produtos coloniais, porque aqui é produto natural. Só que eu tento não falar produto natural porque parece que vai ter granola, castanha. Não é isso também, sabe? Pode usar um produto colonial natural. Talvez. Porque daí tu tá entregando realmente, parece que, ao meu ver, eu não fui na tua loja ainda, mas um dia eu pretendo ir. Mas a questão é, quando tu entra na tua loja, tu meio que se sentir entrando numa fazenda, pra pegar diretamente o produto da fazenda, né? Isso aí, essa é a pegada mesmo, exatamente. Né? Então... É isso, o mais natural possível, assim, o mais sem adicionar coisa que não precisa, sem ficar um produto... que daqui a pouco você tá comendo um plástico, tu não sabe? Sim, isso se junta perde aquele sabor. E isso se junta muito com a parte do café também, porque se tu for pegar o café extra forte, o café tradicional, teve alguma pessoa que me falou que o mínimo de café que tem que ter ali é 30%. E eles só deixam 30% de café. O resto é tudo outras coisas, menos café. Sabe? Isso aí, exatamente. Assim como o molho de tomate, por exemplo. O molho de tomate tem a legislação dele, e no molho de tomate ele pode ter, eu não me lembro certo se é 20 gramas ou 30 gramas de pelo de roedor a cada não sei quantos quilos de produto. Sabe? Por isso que teve aquele rato dentro do molho de tomate. Exato, porque justamente o que acontece quando eles vão colher esses tomates com a colheitadeira grande, enfim, tem muito roedor, né? É normal ter na plantação do tomate, por exemplo. E eles vão ser moídos junto, vão estar lá, vai pro processo e azar. E então, querendo ou não, ali na loja eu tenho um molho de tomate caseiro, que aí eles têm os tomatinhos, eles fazem toda semana, eles cozinham aquele tomate, né? Tipo, é um tomate completamente diferente, sabe? Claro. Completamente diferente. É um molho de tomate que tu fizesse em casa, assim. Sim. Então... E me diz uma coisa, eu que tô aqui em Porto Alegre, a pessoa que tá em Caxias, a pessoa que tá, sei lá, no Alegrete, quiser comprar coisa da tua loja, tem como? Olha, a gente não tem ainda a entrega para o Brasil, ou para o Rio Grande do Sul, digamos assim. Eu não organizei isso ainda. A loja, a gente está com 8 meses de loja. É recente ainda. É um bebê. Então tem bastante coisa que eu ainda estou planejando. Eu ainda quero colocar algumas mesas. Eu tenho uma mesinha hoje ali na loja, mas a ideia também é servir alguma coisa ali, tipo um café colonial montado, sabe? Fazer algumas coisas assim. Eu quero fazer mais oficinas. Essa vai ser a primeira oficina, o primeiro workshop que eu tô fazendo com a Amanda com café, mas a ideia também é fazer com vinhos, com espumante, com cerveja, harmonização, né? Ah, que legal, com cerveja. Eu acho muito legal. Cerveja e queijo, meu Deus. Nossa, é perfeito, é muito bom. Muito bom, muito bom. É muito legal. Quando tiver isso, me avisa que eu vou querer ir, por favor. Mas lógico, pelo amor de Deus, com certeza. Por favor, que eu faço um episódio especial diretamente da loja, mostrando café e vinho. Tu já tinha que vir agora nesse do café e queijo. Ah, eu queria, mas infelizmente ainda não estamos nas condições. Ainda não estamos nas condições. Quando a Unesul me patrocinar, ou a Santo Ângelo, acho que é. Não sei qual é a empresa que vai pra aí. De ônibus. Aqui? De Santa Maria? É, que vai pra tua cidade. Planalto? Aí. Planalto, então. Quando a Planalto me patrocinar, eu vou. Não, mas isso da harmonização com espumante e tal, eu fui jurada de um concurso, do segundo concurso estadual que teve de queijos artesanais do Rio Grande do Sul, agora em Porto Alegre, faz uns 2 meses. E lá teve também oficinas assim, de harmonização. Eu fiz uma oficina com queijo espumante, uma delícia. Nossa, muito bom. Muito bom. Dá vontade de comer isso pro resto da vida, assim. Não quer mais. Tu não quer mais ver arroz e feijão lá da frente, tu quer começar isso. Com certeza, porque é bom, é gostoso. É uma coisa... E quando o queijo é bom, ele não te enche, não te deixa inchado. Não, é outra coisa. Isso é outra questão. Ai, meu Deus, eu tenho assunto pra 3 podcasts. Se tu quiser me convidar depois, a gente segue falando. Já tá convidada. Isso é uma coisa bem legal de se falar. Porque muita gente condena o queijo, né? O queijo, os lácteos. Porque a internet toda fala sem ter embasamento técnico, sem ter
lido um artigo científico, por exemplo, e dizem que o leite é inflamatório. Por que tu toma leite? Por que tu come queijo? O ser humano é o único mamífero que segue tomando leite, porque não sei se já ouviu algum vídeo falando sobre isso. Eu já... Tipo, o terneiro toma só quando é pequeno, o cachorro, o gato, não, só quando é filhote. Eu já ouvi os veganos falando disso já, algumas vezes. Gente, mas isso acontece... Por que o ser humano toma leite e come queijo? Porque é o único ser que pensa. Porque é o único ser racional. E a gente tem noção, sabe? Porque, assim, em artigos científicos, explica e mostra e comprova que o leite ele tem uma função anti-inflamatória para o nosso corpo. Tanto o queijo, como o leite, como todos os produtos lácteos derivados. Só que acontece, muita gente no meio disso tem intolerância à lactose, tem alergia à lactose. Aí é outro caso. Se tu não tem alergia, se tu não tem intolerância, não vai fazer nenhum mal e, pelo contrário, ele vai ter esse benefício desse anti-inflamatório para o teu corpo. Agora, sim, o glúten, sim, é algo que é bem inflamatório para o nosso corpo. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um pouco intolerante ao glúten, porque hoje o pão do mercado ou qualquer produto, a qualidade do trigo mudou muito com o tempo. Tá, por favor, tu que então, nessa parte mais, gosta dessas partes mais minuciosas, assim, diz pra quem tá nos ouvindo, então, que pão 100% integral e pão branco é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem certeza? Será que não é? Tenho. O 100% é que, assim, tem que ler os ingredientes. Vai depender muito de cada produto. Se tu ler os ingredientes, tem pão que tu tá escrito assim, 100% integral. Aí tu vira e tu vai ler o ingrediente, tá escrito assim, primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ácido ferro-fólico. Acho que é isso, né? Que é enriquecida. É o primeiro ingrediente. Então, ou seja, é o que mais tem quantidade naquele produto. E o que mais tem quantidade é o quê? Farinha branca. Como é que ele é 100% integral? Ele não é 100% integral, entende? É o que eu digo, o pão, como a gente tava falando da questão do doce de leite, né? O doce de leite no mercado é R$9, o teu é 20. Tu vai comprar um pão de R$8, ele vai ter esse primeiro ingrediente. Tu vai comprar um pão de R$20, ele vai ser integral mesmo, né? É igual o doce de leite. O doce de leite precisa de leite e açúcar para ser produzido. O que o pão precisa para ser produzido? Farinha, água e sal. Nada mais. O fermento é aquele pão de fermentação natural que existe hoje, né? Existe hoje, mas na verdade que é do tempo de Jesus Cristo. Sim. Foi descoberto lá no tempo, porque eles fizeram um pão, misturaram a farinha com água, deixaram no sol e ali começou a borbulhar aquilo. E aí eles perceberam que estava borbulhando, porque isso é a fermentação natural, porque vai ter essa fermentação, as bactérias vão se reproduzir ali. Colocaram no forno e descobriram o pão. Então, tipo assim, o pão foi muito manipulado nesses tempos, porque o pão precisa, assim como o pão, todos os alimentos, né, eles precisam ter durabilidade, shelf life, que é a vida de prateleira que a gente fala, né? Então, quanto mais durar um produto hoje em dia, melhor. Se não dura, não é bom. Então, esses pães de mercado, qualquer um. Eu até comprei um esses dias, trouxe para casa. O menos pior, assim, né? Porque eu leio os ingredientes, eu tentei pegar o menos pior. Ele tinha vencido, eu deixei ele 2 meses ainda aqui em casa para ver. E 2 meses depois ele tava fofinho. Fofinho, parece que tinha recente saído do forno. Sabe, não tem como, não tem como. É cheio de conservante, é cheio de aditivo, por isso ele tá desse jeito. Só que isso, imagina dentro da gente. Meu Deus do céu. Mas isso é assunto para outro podcast, tá? Já estamos passando o nosso tempo aqui e eu quero saber agora as tuas considerações para esse episódio. Eu acho que eu misturei todos os assuntos que eu tive. Coisa boa. Assim que eu gosto, mesmo. Assim eu amei participar. Eu tô pronta para participar de outros quando tu quiser me chamar. Eu amei. Adoro conversar sobre isso, sobre alimentos. Convidar todo mundo para vir conhecer a loja, para participar do workshop. E que leiam mais os ingredientes dos produtos leiam mais os rótulos. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Claro. Eu vou começar a ler mais os rótulos por conta disso também. Assim como ingredientes e o selinho de inspecionado, né? Que é muito importante também. Sim, eu vou procurar esse selo de inspecionado e vou jogar na tela aí pra galera dar uma olhada, boa. Tá? E as tuas redes sociais, pra quem quiser te seguir, te acompanhar. Ali da loja é @estacalestiva, que é estação estiva, mas sem o cedilha, né? Então fica @estacalestiva. E o meu pessoal é @ludreon. Perfeito. Vai estar tudo na tela pra galera ficar dando uma olhada. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui. Já tá convidado pros próximos. Adoro. Eu vou pensar num tema dessa parte aí de alimentos pra gente poder conversar bastante sobre isso.
E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, começa a ler os rótulos dos produtos que tu compra. Vai seguir a Luciana, vai me seguir também. Sim. Deixa o teu like aqui no episódio, comenta, compartilha, passa pros teus amigos tudo aí, se inscreve, me segue no Spotify, faz tudo que tem que fazer aí, tá bom? Se cuidem, um beijo, até a próxima e tchau.